e vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um acordar, mais um despertar. Muito obrigado por esse ar que estamos respirando, Senhor. Se estamos vivos agora, nesse momento, é que a Tua misericórdia está sendo renovada sobre a nossa vida. É o Senhor dizendo para cada um de nós que a nossa história não acabou, é mais uma oportunidade para que a gente possa cumprir com a Tua vontade, com o Teu propósito para a nossa vida. Por mais difícil que possa estar a nossa vida, por mais dificuldades que a gente possa estar enfrentando, o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada pessoa, cada família, Pai, aqui representada, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa igreja aqui na cidade de Pombos, Pai, e para que mais pessoas escutem a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos Te orar e Te apresentar Maria Josefa, Pai, a mãe de seu Bill, que está na UTI, na sala vermelha, que o Senhor possa estar, Pai, trazendo bálsamo, trazendo refrigério sobre a vida dela, Pai, que o Senhor, que é o médico dos médicos, Senhor, possa estar restaurando a saúde dela, Senhor, trazendo também paz e conforto para a família nesse momento de dor e de sofrimento, com ela lá na UTI, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando a vida dela, Senhor, e que a Tua vontade sempre prevaleça, Pai, a nossa, Senhor Deus. Pai, que cada pessoa nessa manhã, Senhor, receba um direcionamento, Pai, através da Tua palavra, que cada pessoa possa trazer tudo que vai ser ministrado nessa manhã como uma aplicação prática para a sua vida, para que essa palavra não seja apenas uma palavra de conhecimento, mas que seja uma palavra de transformação para as suas vidas, Pai. Abre o entendimento, Senhor, de cada pessoa que está aqui presente, Pai, e faz com que essa mensagem possa chegar mais longe, aonde a gente não pode chegar, para as pessoas que estão precisando, Senhor, de aprender um pouco mais com as dificuldades, com as tempestades, que as pessoas entendam a forma, Senhor, de lidar com tudo aquilo que está sendo levantado sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permanece conosco, Pai, nessa manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sim, irmã, eu vou botar aqui pra gente orar aqui no final, tá? Pela família de Guga, né? E pelo irmão dela. A gente esqueceu aqui de orar, mas no final eu oro por ele. E a gente vai agora iniciar a nossa palavra. Se você tiver com a Bíblia aí, abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo do 23 ao 27. Mateus capítulo 9, do versículo 23 ao 27. O tema da mensagem hoje é Aprendendo com as tempestades. Aprendendo com as tempestades. Nós vamos aprender nessa manhã como lidar com as tempestades, com as dificuldades que chegam na nossa vida e também que é muito importante aprender a identificar que tipo de tempestade é essa que está acontecendo na nossa vida, porque dependendo do tipo da tempestade, existe uma forma diferente de lidar com ela. Então é importante tudo isso que a gente vai aprender nessa manhã e a maneira certa de aprender a lidar com essas tempestades, com essas dificuldades. Mateus capítulo 23 até Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Mateus capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
Jesus, porém, dormia. Preste atenção. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez uma completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estas são as palavras da salvação e por ela damos graças a Deus. Gente, tempestades está sempre relacionado com dificuldades na nossa vida. Todo mundo passa por tempestade, todo mundo passa por dificuldades na sua vida. Umas pessoas em maior escala, outras pessoas em menor escala, mas é inevitável passar por tempestade, passar por dificuldade. É algo que todo mundo vai enfrentar. Mesmo que a gente não deseje enfrentar, Jesus ele falou e garantiu que no mundo a gente teria aflição, no mundo a gente teria dificuldades. Mas a gente não precisava perder a esperança por causa disso. Ele fala: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Eu já venci essa dificuldade. E o primeiro tipo de tempestade que sempre vai surgir na nossa vida é uma tempestade que a gente pode classificar ela de uma tempestade demoníaca. São coisas que acontecem para tentar parar a nossa vida. São coisas que acontecem que se levantam para fazer você desanimar a sua caminhada de fé, para você desistir de continuar a caminhada, para você desistir da sua vida. Então esse tipo de tempestade é uma tempestade que a gente chama de tempestade demoníaca. E por que ela é uma tempestade demoníaca? Porque você vê mais na frente Jesus repreendendo essa tempestade e fazendo com que ela parasse. Se ela não fosse uma tempestade demoníaca, se ela fosse uma tempestade que Deus tinha levantado ela, Jesus jamais ia repreender algo que Deus colocou. Então essa tempestade, e a gente sabe que ela é demoníaca porque ela estava tentando parar Jesus e os discípulos de libertar um homem que estava possesso por 2.000 demônios há vários tempos, que é chamado lá de Gadareno, que essa tempestade ela antecede a chegada de Jesus lá na cidade de Gadara. O versículo, irmão, é Mateus capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Mateus capítulo 9, versículo 23 ao versículo 27. Então, essa é uma tempestade demoníaca, e essas tempestades elas surgem, elas se levantam para parar a nossa vida, para parar a nossa caminhada. Então tem dificuldade que está acontecendo na sua vida justamente para fazer você desestimular, para fazer você desanimar, para fazer você desistir não só da caminhada, não só de seguir firme na caminhada cristã, mas também como desistir da sua vida. Ao ponto que os discípulos eles pensaram que iriam morrer. Ele fez: a gente vai morrer desse jeito. E talvez essa dificuldade que está se levantando na sua vida, você está achando que você não vai suportar. Você está achando que você não vai conseguir. Você que tem desejado continuar uma caminhada, você tem desanimado, você não consegue mais orar, você não consegue mais fazer o devocional, você não consegue ter mais ânimo na sua vida, ao ponto de você achar que você vai morrer. E o que Deus está dizendo é que essa tempestade ela não vai parar a sua vida. Porque no momento certo, Deus vai se levantar e vai fazer essa tempestade parar na sua vida. Ele vai dar uma ordem contrária e essa tempestade ela vai cessar. Porque essa tempestade também ela surgiu na sua vida para você saber quem é Deus na sua vida. Os discípulos no final eles ficam maravilhados e eles se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar se submete? Então Deus ele vai mostrar para você quem é Deus na sua vida, quem Ele é na sua vida diante dessa tempestade. E saiba que essa tempestade se levantou porque o inferno justamente está querendo parar você. O inferno ele quer fazer com que você desista. O inferno quer fazer com que você desanime, que você se desestimule, que você ache que verdadeiramente você vai morrer a partir dessa dificuldade. Mas o que Jesus está falando para você nessa manhã é que essa tempestade não vai destruir você. Essa tempestade não vai parar a sua vida. Porque se Ele estiver no seu barco, se Jesus estiver na sua vida, no momento certo, Ele vai se levantar e Ele vai fazer com que essa tempestade
pare na sua vida. Ele vai fazer com que essa tempestade ela possa cessar na sua vida. Então, essa é o primeiro tipo de tempestade. A primeira tempestade é essa, uma tempestade que a gente falou, uma tempestade demoníaca. Então, a segunda tempestade, uma tempestade diferente, é uma tempestade que a gente chama ela de tempestade natural. E essa tempestade, ela está lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. A gente não vai ler, eu vou só explicar que tempestade é essa. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Essa tempestade que estava acontecendo é aquela que Jesus manda os discípulos irem para o mar e ele fica, e eles vão, começa uma tempestade muito forte, ao ponto deles achar que vão ser destruídos também, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles ficam desesperados, e eles pensam que é um fantasma, e Jesus manda eles terem calma, porque era o próprio Jesus. E Pedro pergunta, se é tu mesmo, Senhor, pede para ir ter contigo pelas águas também, e Pedro vai. Então, essas são tempestades naturais que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, assim como essa tempestade foi uma tempestade natural, porque a gente vai ver que Jesus ele não repreende, não faz nada, ela apenas cessa a partir do momento que as pessoas agem da maneira correta. Então, essa tempestade a gente pode dizer que ela é uma oportunidade para a gente exercer fé na nossa vida. Então, existe dificuldade que vem na nossa vida justamente para que a gente possa aplicar fé e confiar em Deus. Então, existe dificuldade que se levanta na sua vida. Talvez você está pedindo para ser uma pessoa mais paciente e talvez mais pessoas estão tentando roubar a sua paciência. Tá sendo mais difícil no teu trabalho, está sendo mais difícil nos teus ambientes, e isso que está se levantando talvez seja apenas uma oportunidade para você exercer fé, talvez seja uma oportunidade para você ser mais paciente. Então, essa tempestade aconteceu para que a fé dos apóstolos, dos discípulos, ela pudesse ser colocada em prática. Você vê que todos 12 tiveram a oportunidade de caminhar sobre as águas, mas apenas um escolheu exercer fé. Apenas Pedro sai daquele barco e decide aplicar fé, decide olhar para Jesus. E uma coisa importante é que nesse tipo de tempestade, o nosso foco sempre tem que ser Jesus Cristo. A gente tem que estar focado nele, porque quando a gente tira o foco de Jesus, quando a gente tira os olhos, começa a olhar para a tempestade, para a dificuldade, a gente começa a afundar, assim como aconteceu com Pedro. Então, nessas dificuldades naturais que se levantam sobre a nossa vida, ela é apenas uma oportunidade de você aplicar fé e uma oportunidade para você continuar com os olhos fixos em Jesus, para que você não seja destruído, nem para que você afunde nessa tempestade. O grande problema é que quando acontece esse tipo de coisa, ao invés de focar em Jesus, a gente começa a olhar de lado. A gente começa a focar nas distrações, focar nas vidas das pessoas, e a gente começa a desanimar, a gente começa a se afastar do propósito de Deus. Então são tempestades naturais, e o interessante é que quando Jesus volta para o barco com Pedro, essa tempestade imediatamente ela cessa. Essa tempestade para e eles chegam imediatamente também no destino que eles tinham que chegar. Então, essas tempestades naturais, elas apenas são oportunidade para a gente aplicar fé nela, exercer fé. Então, talvez algo que está acontecendo com a sua vida hoje é apenas uma oportunidade que Deus está dando a você para você exercer fé, para você ficar focando em Jesus, para você não deixar que as adversidades ou aquilo que acontece ao seu redor pare a sua vida. Então, foque em Jesus nesses momentos. Aplique fé, continue confiando. E a última tempestade, o último tipo de tempestade, é o que a gente chamaria de tempestades de Deus ou tempestades divinas, porque foi o próprio Deus que fez com que essa tempestade acontecesse. Essa outra tempestade, essa terceira tempestade, ela está lá no livro de Jonas,
Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4. Na verdade não vamos ler, vou só explanar ela. Versículo 4 ao versículo 14. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Versículo 4 ao 15. E o que é interessante notar nessa tempestade, que a gente chama de tempestade divina, que quando você for ler essa passagem, a própria Bíblia, ela fala que Deus fez com que se levantasse uma tempestade. Veja o que o versículo 4 fala. Só o versículo 4 que eu vou ler, tá? Dessa tempestade divina. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, essa terceira tempestade, essa última tempestade que a gente vai refletir sobre ela hoje, é uma tempestade que o próprio Deus colocou na nossa vida. E qual é o propósito de Deus colocar essa tempestade na nossa vida? É porque nós precisamos nos arrepender de algo que a gente está fazendo. Então, existe alguma coisa que você está fazendo hoje que está fazendo com que uma tempestade chegue sobre a sua vida, e essa tempestade não precisaria ter chegado se você tivesse se arrependido. Preste atenção nessa história de Jonas. Deus tinha dado uma ordem a Jonas para ele ir para a cidade de Nínive, pregar ao povo lá que precisava se arrepender. Jonas não quis ir, Jonas foi desobediente e foi para Tarsis, para uma cidade contrária a Nínive. E porque Jonas estava em desobediência, essa tempestade se levantou naquele lugar, na vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, ao ponto de perderem toda a sua carga, ao ponto de acharem que iam morrer. Então, essa tempestade só se levantou porque ele estava em desobediência. E aí você vai ver que essa tempestade que Deus levanta, não adianta você repreender, não adianta você clamar apenas. O que resolve esse tipo de tempestade é você se arrepender. O que resolve esse tipo de tempestade é você parar com o pecado que você fez com que se levantasse essa tempestade sobre a sua vida. A gente vê que essa tempestade, para aquelas pessoas do barco, só parou quando pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Essa tempestade só parou quando pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Veja que coisa interessante. E eu pergunto para você, qual é o Jonas da sua vida que você está permitindo na sua vida, que está fazendo com que dificuldades cheguem sobre a sua vida? Quais são os Jonas da sua vida que você precisa lançar no mar nessa manhã para com que essa tempestade possa cessar na sua vida? Entenda, essa tempestade só cessou na vida de Jonas quando ele decidiu fazer o que Deus tinha pedido a ele. A tempestade parou para aqueles homens no barco naquele momento, mas para Jonas ela continua dentro da barriga do grande peixe. E quando ele se arrepende, e quando ele decide, Senhor, eu vou cumprir com a tua vontade, e quando ele se arrepende lá depois de 3 dias, é que aquela dificuldade sobre a vida de Jonas acaba. E aí eu pergunto a você, essa dificuldade que talvez está se levantando sobre a sua vida, será que é uma tempestade demoníaca, feito a gente falou aqui no começo? Será que é uma tempestade apenas que está tentando parar a sua vida? Mas você precisa entender quem é Deus na sua vida, você precisa repreender, você precisa confiar que Deus está no barco da sua vida. Essa tempestade que está se levantando sobre a sua vida é uma tempestade natural, que é apenas uma oportunidade para você permanecer firme, exercer fé, focar em Jesus, e ela vai cessar quando você fizer isso? Ou essa tempestade é uma tempestade divina, é uma tempestade de Deus que está acontecendo na sua vida porque você está em desobediência, porque você está em pecado, porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou que você fizesse? Será que essa tempestade se levantou por causa disso? Porque se foi por causa disso, essa tempestade só vai cessar na sua vida com arrependimento. Quando você se arrepender, quando você ajustar aquilo que precisa ser ajustado, quando você pegar o Jonas da sua vida e lançar ele no mar. Talvez o Jonas da sua vida
Sejam algumas pessoas que estão ao seu redor e você não deveria permitir que essas pessoas estivessem. Talvez o Jonas da sua vida seja alguns hábitos que você ainda tem de errado, seja alguns ambientes que você está entrando e você não deveria entrar. Talvez o Jonas da sua vida nessa manhã sejam os seus vícios, os seus costumes errados, a sua mentira, a sua arrogância, a pornografia que você vê. Qual é o Jonas da sua vida nessa manhã? Qual é a dificuldade que você está enfrentando, que você precisa se arrepender dela? Então, aprenda com essa live, aprenda a identificar que tipo de tempestade é essa que você está enfrentando, para que você consiga lidar com ela da maneira correta. Você precisa identificar o porquê, qual é a tempestade que você está enfrentando, para que a partir daí você possa enfrentar ela da maneira correta. Se você chegou agora, se você perdeu essa live, ela vai ficar salva aí no Instagram e vai estar também no YouTube. Então, assista essa live completa, escuta aquilo que Deus quer falar com você, para que você possa aprender com essa live. A gente está chegando no fim dessa live, mas tenha certeza que Deus, se Jesus estiver no barco da sua vida, se você convidar Jesus para o barco da sua vida, saiba que Ele vai estar cuidando de você. Você, mesmo achando que vai morrer, você não vai morrer. Ele vai se levantar e Ele vai cessar essa tempestade na sua vida. Ele vai parar com essa dificuldade que você está enfrentando quando você começar a agir da maneira correta, quando você começar a fazer aquilo que Ele espera que você faça. Ele vai cessar essa tempestade, Ele vai fazer com que esse mar de dificuldade se acalme na sua vida e você vai conseguir perceber quem é Deus na sua vida, amém? Gente, a gente está chegando ao final da nossa live, a gente vai orar para a gente finalizar ela. Então, se você foi abençoado por essa live, tira um print dessa live, compartilha no teu Instagram, marca a igreja, me marca para que a gente possa compartilhar essa mensagem. Não se esquece de seguir o nosso canal aqui no Instagram, seguir nosso Instagram. Não se esquece de se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, para que você possa ser abençoado. Lembrando também que hoje à noite tem culto, 7h30 da noite. Culto às 19h30, aqui na nossa igreja Ressurreição Pombos. Toda quinta-feira culto. A gente tem culto domingo, 5 da tarde, 7 da noite. Próxima terça-feira, Homens de Valor. Você que é homem, uma palavra para você, 7h30 da noite. Então, não perde. Compartilhe essa mensagem, essa live com mais pessoas. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e aprender, Senhor, como a gente vai lidar com essas tempestades e essas dificuldades que surgem na nossa vida, Pai. Nós também queremos Te orar, Senhor, nesse momento pelo irmão de Guga, que se encontra enfermo, Pai, que o Senhor possa estar trazendo saúde, trazendo paz e conforto para toda a família e restaurando a vida do seu irmão, Senhor. Continua nos abençoando nessa manhã, Pai, que o Senhor nos direcione aonde a gente for nessa manhã, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, que nós possamos ser sal e luz aonde a gente for nesse dia, que o Senhor continue nos abençoando, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa e um dia abençoado por Deus.